É o início do ano e é hora de participar dos nossos grupos de estudo do Harmonia e Luz. Os nossos novos grupos são o Oeste, o estudo sistematizado da doutrina espírita, toda terça-feira, das 19h30 às 21h30. E nas quintas-feiras, das 19 às 20 horas, o grupo de introdução ao Espiritismo. Faça sua inscrição em nosso site www.harmonialuz.com.br. Aí em casa, estejam todos na paz do Senhor. E como fui convocada pelo meu filho, eu sou um pouco tímida e de início eu começo a falar, fico um pouco nervosa, todos que já ouviram sabem que de início eu fico um pouco nervosa, até depois eu começo a falar e não paro. E o tema escolhido por mim, né, que a gente sabe que não é pela gente, né, é que nós somos intuídos. E quando eu fui pensar, quando meu filho me disse, mãe, tu pode fazer palestra tais dias porque eu vou estar em viagem, tá de férias, vou estar de viagem, e eu comecei a pensar, o que eu vou fazer, sobre o que eu vou falar. E eu costumo muito ficar bem próximo, e os temas geralmente que eu escolho, das poucas vezes que eu expus, sempre são relacionados à infância, adolescência, e agora dessa vez eu achei e seria uma ótima oportunidade de refletirmos juntos sobre a família. A família na configuração que ela está, a importância, a verdadeira importância da família dentro que a doutrina nos passa nos nossos livros. Então, e por que me ocorreu essa ideia de falar sobre família? Porque nos corredores da faculdade, em alguns artigos que li e alguns livros que estudei, e até num consultório lendo uma revista dessas que tem em cima da mesinha do consultório médico, nas clínicas, tinha lá algo que me chamou a atenção, que falava sobre a família, que a família é uma instituição já ultrapassada, que a família ela estava se acabando. E eu disse assim, e durante uma aula de teorias sociológicas lá na faculdade, nós estávamos estudando um dos teóricos, né, o mais clássico, primeiro sociólogo. Ele era filósofo primeiro, depois se tornou sociólogo porque ele foi estudar as sociedades, que era Émile Durkheim. E lá a professora apresentou um videozinho, uma animação, que mostrava o início da família, como foi que a família surgiu, que se tem os estudos deles lá, né? E aparecia a animação, os povos ali primitivos, né? Se reunindo para facilitar a caça e a pesca e se autoproteger. Bem lá no início era a configuração da época inicial, que eles datam que sejam as primeiras famílias. E as famílias eram enormes, né? Não eram pai e mãe. Então eles se agruparam para facilitar a caça e a pesca e para se autoproteger, né? Porque lá era o mundo daquele que era o mundo dos animais, né? Então foi ali que eles nos mostraram o início da família. Ao longo do tempo, a família foi se configurando de maneiras diferentes, né? Que aí começou a diminuir, ainda famílias muito grandes, né? Mas começou a ser formada por um pai, uma mãe. Aí eu fui buscar o conceito de família, estava formando, né, o meu pensamento para falar para vocês. E o conceito literal: a família representa a união entre pessoas que possuem laços sanguíneos de convivência e baseados no afeto. Aí eu procurei isso lá e depois eu disse aqui no Brasil, me bateu a curiosidade, qual é o conceito de família que nós encontramos? E aí quando eu coloquei lá,
apareceu o conceito de família que está na nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal. O que é? E confesso que concordo, que, vou dizer assim, gosto mais do conceito que está na Constituição Federal, que é a seguinte: a Constituição Federal Brasileira, ela diz que o conceito da família abrange diversas formas de organização, fundamentadas na relação afetiva entre os seus membros. E estudando a doutrina, essa é a que se encaixa, esse tipo de família é a que se encaixa, e no decorrer da minha exposição a gente vai entender o porquê. Lá no princípio, as pessoas se reuniram, era família, depois passou a clã, tribo, né? É o que a gente já conhece, né? A gente conhece os índios como eles, tudo é coletivo, né? Comer, se alimentar, caçar, plantar, que agora os índios plantam, né? Com o passar do tempo. E por que ocorreu essa evolução? Né? Qual o objetivo? Porque a gente sabe, vamos supor, vamos aqui exemplificar, fazer uma comparação. A galinha com seus pintinhos, ela formou uma família, ela chocou aqueles ovinhos, ela cuidou, alimentou, protegeu. Mas daqui a pouco, vamos lá, galera, vamos se virar. Nós vamos lá, se virem, vamos atrás do alimento e se cuidarem. Ela vai partir para uma nova ninhada, vai seguir o processo. Por quê? Os animais vivem uma vida instintivamente. O afeto dela é um afeto muito limitado, é restrito. Ela nasceu com aquilo nela, não vai passar disso. Então ela vai se entregar a uma outra ninhada, vai cuidar, vai alimentar até eles ter. O ser humano, o objetivo do ser humano, se agrupar em família, é diferente. É mais, como é que eu vou dizer, mais divino, eu diria assim, é algo superior que vai além do instinto. Temos sim instinto, mas o ser humano é o único animal que tem pensamento, raciocínio, enfim, e desenvolve inteligência. Se nós compararmos as nossas famílias atuais com as famílias bem lá do princípio, nós vemos que ela vem evoluindo. O ser humano daquela época evolui. Igualmente a família evolui. E por que isso ocorre? Por que ocorreu essa, como é que eu vou dizer, essa evolução desde o princípio lá? Porque o ser humano tem o objetivo de cada encarnação evoluir. Então o objetivo da família da galinha ali, dos seus pintinhos, é diferente do nosso. Então o ser humano reencarna na Terra para evoluir, com o objetivo de evoluir. E estar dentro de uma família com aqueles membros familiares faz parte da nossa evolução. E o objetivo da família dentro da doutrina que ela nos traz é que nós nos colocamos dentro da família como membros, componentes, vamos nos auxiliando para a evolução desses componentes, né? Nós nos reunimos, todos diferentes, criados por um pai e por uma mãe. Ou aquelas pessoas que estão naquele momento de pai e de mãe. Porque a gente sabe que a configuração da família ao longo do tempo vem sofrendo. E é essa configuração que se apresenta de maneira diferente para nós que está sendo criticada, que está sofrendo. Por quê? Porque hoje em dia as famílias são formadas por 2 homens, 2 mulheres, são pelos avós que criam os netos, por um casal de dindos, enfim, alguém assume a criação daquelas crianças. E para essas crianças, essa família, essa é a família, porque é quem protege, é quem alimenta, é quem ensina. Não interessa a configuração que pareça, que ela se apresente.
O que interessa é o que une cada um. E o que une cada um é o afeto, é a semelhança, são as afinidades. Às vezes nós vemos nas famílias pessoas muito diferentes. Foram ensinadas por aquele casal de uma vida inteira criar os filhos de maneira igual. Ensinaram tudo, passaram tudo, trabalho, vamos trabalhar, vamos viver bem. E aí tem um que sai do compasso, que a gente costuma dizer que é a ovelha negra da família. Não é a ovelha negra da família. Este irmãozinho foi colocado na nossa família, igualmente é sim. E às vezes esse irmãozinho, ele carrega contigo toda uma história. E a história dele participa para o nosso crescimento e para o crescimento dele. Deus colocou esses seres, às vezes, tão diferentes dentro da família com o objetivo de aprendizado. Muitas vezes, espiar coisas do passado que não vem ao caso hoje em dia descobrir, mas temos que amar, temos que dar exemplo. Então, o que está terminando, o que eu entendi quando eu fui buscar os livros da doutrina, e eu aconselho a ler os Gênesis, todos os livros da doutrina vão falar sobre família. Desde como ela era lá, e assim com o passar do tempo, e que a família, sim, ela vai evoluir. A Terra está evoluindo, está aí todos os dias nas mídias, né? A gente vendo que terremoto, maremoto, tanta coisa física, material acontece para que a Terra, ela está evoluindo. E sempre ocorreu. E tudo evolui. A humanidade está evoluindo. Claro que a gente vê de maneira negativa muitas coisas, porque a humanidade ela está menos amorosa, né? Então, a família, nós temos que plantar esse amor nela. E se não, temos que começar por aqueles menorzinhos, né? Passar adiante tudo aquilo de valor, os verdadeiros valores, os quais nós adquirimos dos nossos pais, dos nossos familiares, para a frente. De sangue ou não de sangue. Tem no Evangelho, para quem conhece ou que não conhece, que tiver a curiosidade de saber, Jesus, em um determinado momento que estava lá em reunião, dando seus ensinamentos, alguém disse, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Eu não me recordo bem, mas eu guardei o que ele falou, né? O que ele falou. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Só com isso, a gente já poderia entender que todos nós somos irmãos. E se somos irmãos, somos de uma família. A família de Deus. Né? Então, não precisaria nós estudar muito, né? Se isso está na Bíblia, está em vários evangelhos repetidas vezes, nós somos todos irmãos. E Deus nos coloca na família para a gente evoluir e ajudar os nossos familiares, de sangue ou não, evoluírem também, nos amar, desenvolver a paciência, a tolerância, desenvolver os valores que são verdadeiros, né? Que esse sim tem que ser passado. E a família, na configuração antiga de pai e mãe, daquele pacto de poder, que o pai é que a ordem da casa e faz essa ordem de qualquer maneira ser cumprida, essa sim, essa configuração de família está sendo sim quebrada e faz parte da evolução da nossa sociedade. Então, quando um casal homoafetivo se une, o que ocorre? Meu Deus, a família está sendo achincalhada. Já ouvi vários
coisas sobre, mas a gente observa que essa família constituída por 2 homens ou 2 mulheres que buscam adotar 4 crianças num orfanato, para exemplificar, que a gente tem vários relatos, adotam crianças, às vezes com deficiência, às vezes crianças que possuem HIV, crianças que ninguém um dia ia olhar no orfanato em busca de uma criança para adotar, nem olhariam. E esse casal, pela vontade de constituir a família, vai lá e adota. Ah, são 4 irmãos. Pensam um pouco. Ah, eu vou adotar os 4, para não separá-los. Então, o que vocês me dizem? Existe mais amor, mais afeto e mais espiritualidade nesse casal ou naquele casal que é formado tradicionalmente? Vivem num pé de guerra. E muitas vezes vivem num pé de guerra. Não se amam, se toleram, estão juntos por causa da sociedade ou pelos filhos. Ah, eu estou... Interesse financeiro algum também. interesse financeiro, bastante. Ou pelos filhos, a gente isso já comove, né? Ai, vão ficar junto pelos filhos. Então, eu acredito sim que a instituição, família, ela não está sendo atacada e ela está mais firme do que nunca, e que sim, o que está sendo atacada é a antiga, não digo ultrapassada, porque cada um de nós reencarna no lugar certo. Se nós precisamos de uma família tradicional, nós vamos encarnar nela, né? Reencarnar nela. E como nós somos espíritos, nós vamos reencontrar num núcleo por afinidade, que é a lei divina, a lei da natureza. E evoluir faz parte, a evolução do ser humano faz parte da lei natural, e a lei natural é a lei divina, é a lei. Não, a lei da natureza é uma lei divina. Então nós temos sim que olhar para essa nova configuração de família com muito amor, desejando sim que eles evoluam, porque são seres evoluídos, porque eles sofrem muito, não é mesmo? Então eu acredito sim que essa reflexão que eu fiz e que eu gostaria que vocês fossem para casa e refletissem assim: como eu estou enquanto membro dessa família? Eu estou dando exemplo, eu estou dando amor, eu estou perdoando, eu estou fazendo o que Deus, quando Ele nos evoluiu a ponto de constituir família, de nos dedicarmos a essa família, eu estou sendo um bom membro da família, dessa família? Este irmão que está num compasso diferente da minha família, ele está recebendo de mim toda a atenção que ele necessita, ou que ele precisa, ou que ele deseja e muitas vezes não fala? Será que ele faz tudo errado? Tudo errado. Ele não, parece que ele não foi criado por mesmas pessoas que me criaram. E posso dizer que durante a adolescência eu disse para minha mãe: mãe, eu não posso, me conta a verdade, eu não posso ser parte dessa família. Eu penso muito diferente de vocês. Eu estava muito revoltada nessa época e eu disse: não, vocês são totalmente, me conta a verdade, eu aguento. Se eu for adotada, se eu fui adotada, eu vou entender, vocês não vão deixar de ser meus pais. Mas eu queria entender por que eu penso tão diferente de vocês. Vocês, o que eu quero para minha vida não é o mesmo que vocês. Minha filha, infelizmente, faz parte dessa família. Tu nasceu de dentro dessa barriga. Diz a minha mãe, né? Coitadinha, imagina a tristeza que ela ficou, né? Mas
No momento eu estava revoltada e eu não entendia. E aí quando ela me confirmou que realmente eu era filha dela, dessa família que eu tenho, eu disse, mas Deus, por quê? Todo adolescente tem um período, né, que fica meio... Por que tu me colocou nessa família? Tá vendo que eu não gosto disso, não gosto daquilo, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Mas eu não entendia. Hoje em dia, do pouco conhecimento que tiro daqui e das coisas que eu já vivi, sim, eu necessitava daquela família para ser o que sou, para conhecer aquilo que eu precisava conhecer. Eu precisei ter um pai mais firme, mais forte, um pai muito simples, muito humilde, com pouco conhecimento dos livros, mas com muita sabedoria vivenciada. No momento eu não entendi, estava muito cristalizado em minha consciência daquilo que era verdade, né? Eu não tinha conhecimento do que realmente era valor. Eu tinha uma outra ideia do que era o valor. E hoje em dia, quando eu busco neles o conhecimento deles, eles se apresenta algum problema, quem que eu peço socorro? Naquilo que eles me ensinaram, naquilo que eles me exemplificaram. Na época eu não achava que aquilo ia ser, que eu ia precisar no futuro. Então veja a sabedoria divina que nos coloca esses irmãos para nos ensinar coisas que talvez agora não vou saber. Para que eu vou querer isso? Por que eles querem me ensinar isso? Por que eles estão me dizendo isso? Eu não vou usar isso. Mas quando tu cresce, amadurece, se torna pai, mãe, vai conviver lá dentro na sociedade, aí tu busca essa ferramenta lá atrás, que estava lá guardadinha, tu disse que não ia usar, não tem por que aprender isso, mas é lá que tu vai buscar essa ferramenta para enfrentar a sociedade, aí fora. E a família é essa escola, essa primeira escolinha que eu digo, a gente é matriculado, né, na educação infantil quando pequenininho, né? Então, essa educação infantil que é a nossa vida familiar, ela é a educação infantil, porque ali nós recebemos a base do amor, os ensinamentos, e isso nos coloca numa posição, enquanto adultos, nem pais, enquanto adultos com mais conhecimento, a nossa responsabilidade com nossos filhos e netos, ou com aqueles todos os pequenininhos que estão em torno de nós. Nós não paramos para pensar que, como pais, nós exercemos uma função muito importante, que é levar o amor, ensinar o amor, o perdão, o respeito. E quando os pais se esquecem dessa função, que parece simples, mas não é, porque são espíritos diversos, com várias vivências, com várias qualidades, vários defeitos. Eles sabem, olhando os pequenos, como eu trabalho com os pequenininhos, e são muito inteligentes. Eles possuem um conhecimento muito maior que a gente tem. Então, que jeito lutar com essas pessoinhas? Eles te respondem à altura. Olha, eu 49 anos, eles me colocam no chinelo em certas situações. E eles vão lá e eles perguntam e eles questionam. E se ele não tão contente com aquela resposta, eles continuam te questionando. E se é um professor ou um pai que perde a paciência, já deu. Já bota de castigo, já dá um tapa, já deu. O professor também, tá, o que tu quer? Não. Eu acho que o professor, ele tem, e a prof não sabe. Mas a gente pode procurar junto. Vamos descobrir junto. O que nós podemos fazer? Onde é que nós podemos procurar? Eles mesmos dizem onde que a gente vai procurar. Na internet, nos livros. Então, a importância da família como primeira sociedade
sociedade básica a qual nos reunimos, porque hoje em dia não podemos dizer, né, que a família é só de laço. Muitos seres diferentes, com interesses diferentes estão dentro da nossa família. E nós temos que nos colocar como membro delas. O que eu estou fazendo? Para auxiliar nossos irmãos, nossos tios, avós, primos, para evoluir. Para eu evoluir e para ele evoluir. Porque às vezes ele veio para conviver comigo, para aprender através do meu exemplo. Ou vice-versa. Ou eu vim com fulano para aprender a viver o correto, que é melhor para a minha evolução. Então são N motivos, mas o que nós temos que nos ater é que a família é a primeira sociedade. Ela é lei natural. Esse se aproximar é lei natural. E a lei natural é a lei de Deus. Então, se Deus criou, com o passar do tempo da evolução do ser humano, essa instituição, por que por nada ela ia acabar? Não, ela vai continuar. De maneira diferente, como eu falei. Mas ela vai continuar. E ela tem muita importância no Espiritismo. Ela é de grande importância dentro da doutrina espírita. Porque é ali que nascem os espíritos reunidos por vontade divina para se auxiliarem um ao outro, para propagar o perdão. E somos todos filhos de um único Pai. Como eu disse para vocês, eu costumo me alongar, eu vou falando, né? Mas eu convido todos a refletir sobre como estou sendo como membro da família a qual Deus me reuniu. Será que estou sendo caridosa? Né? Olhando para os nossos pequenos, estou sendo um bom pai. Eu ouço também aqueles assim mais negativos dizer: o pai e a mãe não têm mais autoridade. Nada do que a gente fala eles fazem. Mas será que esse pai e essa mãe são de que tipo de família? Né? Vamos lá, são espíritos que nascem em milhares aí, né? Quanto tempo, quantos séculos já viveram em várias outras existências? Como eu disse, eles são muito inteligentes. Será que eu não tenho que desenvolver também bem um pouco mais para conseguir entender essas cabecinhas e poder educar eles? Porque hoje em dia tu não educa mais uma criança na vara. Se bem que dá vontade, né? Tem horas que dá vontade de passar uma vara no chinelo, mas não vai adiantar. E a melhor maneira, a doutrina me ensinou. Eu fui criada abaixo do laço. E aquele mocinho ali apanhou várias vezes. Mas eu tinha 18 anos quando ele nasceu. E eu só repliquei aquilo que a minha família me ensinou, que seria assim, a parte como educar. Já a minha filha de 11 anos, eu não bato, não converso, por exemplo. Eu procuro, e os livros na doutrina espírita me ensinaram, que se ensina aos filhos dando o exemplo. Sim, cobrança, concordo. Quando necessário, um castigo. Tira aquilo que ele gosta, para ver se ele não dá uma refletida. A minha funciona. Com a minha funciona. Tira o celular dela, pronto. Eu consigo tudo que eu quero. Mais estudo, mais disciplina. Mas cada família tem que descobrir, cada pai, cada mãe tem que descobrir como educar seus filhos, né? Então, nós temos que pensar que se Deus nos deu filhos, a responsabilidade é grande. Porque eles serão aquilo que a gente fizer eles, e nem os meus pais. Onde que eles vão buscar as ferramentas para resolver os seus problemas, suas dificuldades quando crescerem? Pois é. Se eles não tiveram pais que souberam passar os limites, as regras, os ensinamentos bons, onde é que eles vão buscar? Vão buscar com amiguinho, vão buscar com outra pessoa, e às vezes não é muito confiável, né? Não são os verdadeiros ensinamentos que o mestre ensinou, em busca da felicidade, porque a gente está sempre em busca da felicidade.
né? E a gente sabe que o planeta Terra não é, mas nós vivemos momentos felizes aqui, sim, e tenho certeza que todos irão concordar comigo que os momentos mais felizes e mais alegres que podemos lembrar estão em momentos com a família, em momentos com pessoas que são importantes para nós. Então, uma boa tarde a todos, agradeço a atenção, eu espero que vocês tenham refletido comigo, muito obrigada e até uma outra oportunidade.